Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da terceira semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado, fortalecido pela presença de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 23 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 5, nos versículos de 22 a 30. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho que nos traz uma mensagem muito bonita neste dia. Entre tantas coisas, tantas mensagens que esse Evangelho pode nos trazer, eu gostaria de destacar a mensagem da unidade.
Jesus está diante dos seus adversários, fariseus, saduceus, que tentam tirá-lo do sério, que tentam criticá-lo, que tentam pegá-lo em alguma armadilha. E hoje eles o acusam de realizar o seu ministério em nome de Satanás, ou pelo poder de Satanás. Em primeiro lugar, é uma grande ofensa dizer que alguém que é habitado pela força de Deus age segundo o diabo. Alguém que se compraz em fazer o bem age em nome do diabo. Mas a isso Jesus vai responder no final do Evangelho. Mas ele chama atenção para a necessidade da unidade. É o que podemos deduzir dessa palavra de Jesus que diz: um reino que é dividido contra si mesmo não poderá se manter. E continua Jesus: uma família que é dividida em si mesma ou contra si mesma não pode se manter. Está implícito aí, irmãos, uma grande exortação para a vivência da unidade. Uma pessoa é sempre mais forte quando está unida. Um membro de uma família é sempre mais forte quando está em comunhão com a família. É sempre mais fraca a pessoa que não quer saber de unidade. É sempre mais fraca a pessoa autossuficiente que se acha melhor do que os outros e que por isso não aceita viver em comunhão com os outros. É sempre mais fraca aquela pessoa que quer fazer um caminho sozinho, diferente de todos os outros, porque se julga sozinho, capaz de percorrer o caminho que precisa ser percorrido. Então, implicitamente está essa mensagem de Jesus. Um reino dividido não pode se manter. Uma família dividida não pode ir muito longe. O contrário disso é verdadeiro também. Uma família unida, ainda que tenha que enfrentar dificuldades, saberá superar as dificuldades e sairá vencedora. Uma família que busca viver a comunhão nas dificuldades, nos sofrimentos, nas alegrias, na festa, é uma família que realmente cria estruturas, alicerces para manter-se mesmo diante das adversidades. A segunda coisa que eu destaco é justamente a chamada de atenção que Jesus faz àqueles que o acusam. Jesus deixa claro que onde Deus habita, o mal não pode habitar. E é um pecado gravíssimo atribuir maldade ao coração que conduz Deus. Vamos pensar agora em nós, batizados e batizadas, que recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, que fomos marcados com o selo indelével da salvação por Cristo no dia em que fomos batizados. Se procuramos viver como cristãos verdadeiros, blasfema quem nos acusar do contrário. Blasfema quem dizer que nós temos um outro espírito diferente daquele que recebemos no batismo. Por isso que Jesus deixa claro que todo pecado poderá ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
não poderá receber o perdão. E aqui podemos ainda ir um pouco mais além, falando dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo significa também endurecer-se no pecado. Quando a pessoa que recebeu a graça de Deus insiste em viver longe de Deus, em não arrepender-se dos seus pecados, em conviver com os seus erros sem querer conversão, a pessoa se fecha para Deus. É como se a pessoa repelisse de modo direto o Espírito que veio nela habitar no batismo. Oxalá, meu irmão, minha irmã, possamos viver esses dois elementos fundamentais para a nossa vida cristã e para a nossa felicidade em Deus. Viver uma unidade verdadeira na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, uma comunhão verdadeira e também uma conversão constante, sempre reconhecendo nossas faltas e nunca nos endurecendo no pecado. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa